E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão. Podcast que ajudar você que trabalha no ambiente fabril a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, turma, tudo bem? Show de bola. Hoje eu e Zé somos honrados de receber aqui um convidado de altíssimo nível. Um convidado que eu conheci no mercado de trabalho e acabou se tornando um amigo pessoal que eu tenho. Luiz Cláudio, gerente de suprimentos, trabalha há mais de 20 anos nesse departamento e hoje vai compartilhar conosco um pouco da experiência que ele teve desde o início da carreira até se tornar gestor hoje. E aí, Luiz, tudo bem? Tá com frio na barriga para começar aqui o bate-papo conosco? Um pouquinho, mas boa noite, galera. E é um prazer estar aqui e vamos lá, né? Contar um pouquinho da história. Show de bola. O Luiz, como a maioria dos convidados que nós trouxemos aqui, é um consumidor assíduo de podcast e hoje já tendo a experiência aí de compartilhar um pouco da história dele com todo mundo, né? E eu estou bem feliz de poder proporcionar isso para as pessoas que fazem parte do meu ciclo de convivência e espero que o conteúdo que a gente fale aqui agregue bastante o nosso público. Luiz, você é um cara que hoje está ali no high level, vamos dizer assim, das gerências de suprimentos, né? Inclusive, hoje você está até assumindo responsabilidades maiores do que a cadeira exige na área de suprimentos, até absorvendo novos departamentos, novos setores. Fala um pouco hoje de grandes números hoje que você cuida, de setores, de pessoas, de quantidade de pessoas, de dinheiro, se puder falar, alguma coisa nesse sentido. Se não quiser falar nome de empresa, fique tranquilo, tá bom? Só para a pessoa entender quem é você e com quem ela vai aprender hoje aqui no nosso podcast. Então, hoje eu trabalho na gerência de suprimentos, né? A empresa que eu trabalho hoje tem um faturamento ano na faixa de 1,2 bilhões, né? E é bem focada no varejo, na parte de moda. E hoje a área de suprimentos que a gente vem estruturando, hoje tem uma equipe de aproximadamente 8, 9 pessoas, mas crescendo um pouco, né? A gente está criando essas ramificações para poder melhorar o atendimento do back-office. Então, tudo que é compra referente, exceto revenda, né? Que é o produto para revenda, tudo passa por mim. Os valores hoje, eu estou recém-chegado na empresa, então os valores de compra ainda é um pouco ainda, a gente está formando ainda, mesmo porque a gente está estruturando e trazendo tudo para o compras. Então, esses valores ainda não tenho certo, não. Perfeito. Cara, uma coisa bem legal que quem trabalha no ramo de varejo, eu particularmente sou do ramo de varejo também, trabalho aqui há alguns anos, mas vim da indústria. O Zé trabalhou a vida inteira dele no ramo de indústria, ele sempre fica assustado quando a gente fala sobre isso. É que todo mundo trabalha no ramo de varejo, não importa se a empresa tem 10 anos, 20 anos, 50 anos, todo mundo que trabalha no ramo de varejo a minha área está passando por um processo de reestruturação. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro, né? E o varejo ele é bem dinâmico, né? As empresas estão sempre crescendo, estão sempre buscando margens cada vez maiores, tentando fazer mais com menos recursos. Então, o processo de reestruturação é um processo constante. E não é algo particular do setor que eu trabalho, o setor de manutenção, né? Porque eu sempre disse, manutenção está sempre sendo reestruturada nos setores que eu passei. Mas você da área de suprimentos está passando pelo mesmo cenário, né? Isso é comum mesmo no setor de suprimentos, essa reestruturação, no varejo? Como você enxerga esse ponto? Então, no varejo, não estou tanto tempo igual você, né? Mas, independente disso, quando eu estava em outra empresa, mais no ramo agroindustrial, a estruturação é o tempo inteiro. É o tempo inteiro olhando qual que é a eficiência que a gente pode ter para poder ter mais ganhos na empresa, né? Então, vai vendo ali a estrutura, vai se desenhando no mesmo caminho que você já pensa em seguir uma estrutura, você já vê uma outra estrutura, já dá meia volta e já segue nessa estrutura para tentar ter cada dia mais eficiência. Quanto melhor eu fazer a compra e o vendas melhor vender, a gente tem um lucro maior para a empresa. Então, a gente sempre busca isso. Perfeito. E você que está ouvindo a gente, cara, já tem aqui um grande insight, né? Talvez você é um cara que é focado hoje dentro do ambiente industrial, é um cara que está há anos aí estagnado nas mesmas posições, ou até cresceu, mas cresceu um degrau, talvez andou de lado, porque o ambiente industrial é um ambiente tão robotizado, né? Tão engessado, vamos dizer assim. Existem outros setores
que você talvez não, com certeza tem muito maiores oportunidades de crescimento, e essas reestruturações que existem no varejo, que nem você falou também no setor agroindustrial, são todas essas estruturações, a gente está falando de mudança de cadeiras, de oportunidade de pessoas, oportunidade de posições que aparecem. Então, não quer dizer que você que esteja estagnado há anos, que todo mundo vai estar estagnado também. Simplesmente você está posicionado no local e no momento errado, diferente, né, Zé? Cara, e um detalhe importante disso tudo é criticar o momento que você está vivendo. Não quer dizer que a forma que sempre foi a estruturação, que você vai entrar e vai tocar o barco. É igual você colocou, se você está vendo oportunidades de mudança, a liberdade de mudar, ela acaba que tem que ser feito, né? E um ponto muito importante, não pode se acomodar. Porque quando você se acomoda, você acostuma com aquele processo. E aí uma coisa que não poderia ser normal acaba ficando normal. Então eu me deparo todos os dias com situações de colaboradores meus falando, mas sempre foi assim, ou é assim que a gente faz. Ah, mas é por causa disso, por causa daquilo. E eu falo, não, peraí, vamos lá. Não pode ser dessa forma. Ou vamos pensar de outra forma? E aí começa a se construir um novo formato de setor, né? É lógico, tem coisas que a gente tem que colocar como base, né? Tem coisas imutáveis. Ainda mais na área que eu trabalho de suprimentos, tem coisas que são inegociáveis, né? Mas quando você vê ali uma estrutura, mas por que isso está vindo para mim? A gente tem que ter noção de onde começa e de onde termina a nossa responsabilidade. E o que eu vejo muito em todas as empresas, isso é normal, e a gente tem que trabalhar para que isso não seja normal e colocar essa atividade no lugar onde é de responsabilidade, que eu vejo situações que acaba o setor fazendo, isso independente se é suprimentos ou qualquer outro setor, em deficiência ao outro que não fez, você acaba fazendo. E aí você começa a incorporar aquilo e depois de um tempo você começa a ver, por que eu estou fazendo isso? E aí começa a demandar tempo que você deveria estar focando no que de fato é de sua responsabilidade. Então isso acontece muito, o tempo inteiro, não é só no setor de suprimentos, é em qualquer setor, em qualquer empresa. Isso é muito normal de acontecer. Nossa, você colocou um ponto aí que no meu dia a dia acontece demais lá. Não, é muito comum. Inclusive, a gente teve esse bate-papo no nosso ambiente de trabalho, tá? Até para contextualizar vocês, hoje a gente trabalha em empresas diferentes, mas eu e o Luiz, nós tivemos interação esse ano, né? Como colaboradores do mesmo CNPJ ali. E a gente teve uma troca bem legal. E um dos papos exatamente foi esse. Cara, eu, como área de manutenção, acho que eu estou entrando demais no setor de suprimentos, coisa que eu não deveria fazer. E ele, como suprimentos, também tinha uma visão parecida com a minha. Então a gente ajustou ali um pouco a rota e algo que eu fazia antes deixei de fazer e ele assumiu o papel. Então foi uma troca bem legal que acho que todo mundo cresceu nesse período que a gente teve junto, né? Mas, Luiz, falando um pouco de você, tá? Você não nasceu na cadeira que você está hoje, né? Você teve que começar de uma base. Acho que todo mundo que está ouvindo aqui agora, isso tem que ficar claro para vocês. Todo mundo, sem exceção, a posição que eles estão hoje de gestores, de líderes de grandes corporações, dificilmente, salvo algum herdeiro, algum filho de um dono, já começaram nesses níveis desde o começo. Sempre tiveram uma base, um caminho a trilhar. E a ideia desse podcast é trazer essa base para vocês entenderem em qual caminho que vocês estão, qual caminho que eles passaram, quais são as atitudes que eles tomaram que levaram ele a crescer naquela carreira, para você tentar seguir o caminho similar, né? Então, olhando para você não começou como gerente de suprimentos. Você teve uma base, um começo. Me fala um pouco do seu começo na base profissional, os primeiros passos aí como profissional na área desse ramo. Então, compras eu caí bem de paraquedas, né? Então, tudo começou quando eu tinha 14 anos, né? Meus pais sempre bem rígidos, minha mãe muito rígida, né? Minha mãe foi professora, meu pai sempre foi comerciante. E com 14 anos eu comecei a trabalhar num pequeno supermercado de bairro que meu pai montou. Minha mãe já aposentada, começou a trabalhar junto com meu pai, meu irmão também trabalhando, e lá eu comecei com 14 anos. Caixa, repositor, entrega de compras e fazia de tudo, né? Imagino. Então, dali foi um ponto muito crucial e eu recomendo para que todos os filhos comecem a ter uma estrutura de emprego, que seja menor aprendiz, que seja em algum comércio, que comece a trabalhar cedo, sabe? Eu acho que foi uma base muito importante para ser quem eu sou hoje e definir quem é o Luiz, né? Porque com 14 anos comecei a trabalhar, até os meus 22 eu trabalhei com meus pais, então
aprendi de tudo um pouco e tive que ter escolhas. Ou eu ficava me divertindo com os amigos, ou eu decidia trabalhar. E minha mãe nunca me deu essa opção, era trabalhar. Trabalhava de segunda a segunda. E O mercado funcionava todos os dias? todos os dias. Sábado, domingo? Sábado, domingo. Então, o que acontecia? Eu tinha o horário de escola, então escola era inegociável, mas depois da escola eu tinha que ir direto para o trabalho. Então, eu saía de uma cidade, ia para outra cidade, um bairro mais afastado de Matosinhos, e lá eu demorava quase 2 horas para chegar no trabalho e ficava até 10 horas da noite. Caramba. Isso todos os dias. Então, eu tive que me acostumar com isso e eu não gostava no início. Né? Meus amigos estão aproveitando, meus amigos estão viajando, estão jogando bola, estão jogando videogame e eu estou aqui trabalhando. E no início foi ruim, mas depois eu fui gostando daquilo. Então, possivelmente você era o único cara daquela idade que tinha um dinheirinho para poder pagar as próprias coisas? Sim. Inclusive, assim, eu já tive fases e fases, né? Mas eu tinha, né? Eu tinha alguns amigos que tinham dinheiro e tudo mais, mas eu tinha o meu dinheiro, eu podia fazer o que eu quisesse com o meu dinheiro, porque eu tinha um trabalho, eu tinha uma renda, né? Apesar que, de certa forma, eu não tinha um salário, eu não tinha uma carteira, mas nada me faltava, né? Assim, eu trabalhava e tinha aquilo tudo o que eu podia ter. Ficou até os 22 anos nessa... 22. E aí, nesse meio tempo, né, eu decidi fazer administração, mesmo porque o que eu queria mesmo era ser piloto de avião de guerra. Piloto de avião? Piloto de avião. Caramba, cara, piloto de avião? E não passei na IPCAR, porque também eu não dediquei aos estudos, mas eu passei na UNA como engenharia aeronáutica. Só que aí meus pais não tinham condição de pagar a brevet e o curso em si era muito caro. E aí, por fim, eu decidi fazer faculdade. Aí fiz administração, direito, TI, psicologia. Você é formado em todas essas áreas? Não. Aí eu fiz a prova, a faculdade, para todas elas, passei, e aí eu tive que tomar contabilidade. Ah, sim. E tomei uma decisão de qual fazer. Eu falei assim, bom, já que eu não vou fazer o que eu gostaria de fato, vou fazer administração para poder tocar e que é a vida aqui dos negócios da minha família. Meu irmão muito à frente, junto com meu pai. E aí, um belo dia, meu pai aposentou, meu irmão me demitiu. Ele te demitiu? Ele me demitiu, falou assim, olha... o supermercado aqui, a padaria, não tem essa estrutura para poder... e a gente vai aqui, segue sua vida aí. Beleza, fui morar com minha irmã em Belo Horizonte durante quase 1 ano. E lá foi meu primeiro emprego fora empresa. Que eu fui trabalhar numa agência de modelo. Agência de modelo? Sim, não como modelo. Eu fui financeiro e eu que pagava os cachês da modelo. Então, a modelo fazia o serviço. E aí poderia ser como modelo, né? O cara é boa pinta, né? Não parece o Superman que cai do cavalo? Quase igual. O cara cai do cavalo, trabalhou em estrada de terra, bastante minério, né? Eu não trabalhei na padaria, foi na usina, né? Aí então você foi lá pra área de modelo, então, pra pagar os cachês das modelos. Que legal. E aí eu fiquei por pouco tempo lá e aí eu recebi um convite para uma empresa de engenharia mecânica para trabalhar no administrativo. E lá era uma empresa muito familiar. O dono estava bem à frente, a esposa do dono que trabalhava com as compras, e aí, alguns meses depois, ela engravidou, saiu de licença maternidade e eu fiquei responsável por todo o setor. Comecei a comprar o quê? Parafuso, material de pintura, de limpeza, escritório. Coisas básicas. Né? E assim fui crescendo e comprando a matéria-prima para produzir a ponte rolante. Né? Então, vendi o produto ponte rolante para as empresas, para as indústrias. E ali eu fiquei alguns anos, né, trabalhando ali naquela estrutura. E aí recebi um convite da Texid, né, uma empresa de indústria automotiva, para poder participar do processo seletivo de comprador. E ali eu fui ser, de fato, em cargo, um comprador júnior. Mas aqui, me conta uma coisa. Essa experiência que você teve nessa empresa de ponte rolante, né? De comprar insumos básicos, material de escritório, parafuso, etc e tal. Cara, eu olhando de fora, tá? Aí eu queria fazer a meia culpa aqui.
não me pareceu tão atrativo assim, uma carreira que, poxa, eu tô realizado fazendo esse processo aqui. Por que você se apaixonou por setor de compras? Nesse momento você já era apaixonado? Não, não, caí de paraquedas. Tipo, eu vim para Belo Horizonte ganhando muito pouco, ou quase nada. E aí eu tive uma oportunidade de uma empresa que ia me pagar um pouco mais. Então, eu fui. Querendo ou não, tinha nome também, né? Naquela época você falava, pô, vou trabalhar na TechSeed como comprador. Não, isso na Ponte Rolante. na Ponte Rolante. Então, eu trabalhava numa agência de modelo, ganhava relativamente bem pouco. E aí eu simplesmente migrei e não sabia, eu não tinha noção que eu queria. Eu ainda estava fazendo faculdade. Eu não sabia se eu queria financeiro mesmo, se eu queria seguir financeiro. E aí caí de paraquedas nessa empresa, que até chama KIL. E aí eu fui para lá, administrativo, e caí no compras. E assim, gostar? Não sabia que eu gostava. Eu fui vivendo a vida. E lá, eu acho que foi um ponto muito importante. Eu conheci um senhor, na época já era mais velho, eu não sei se ele ainda está vivo, chama João Amar. Nunca esqueço. Várias vezes já tentei reencontrar com ele, já tentei bater na porta da casa dele, mas eu acho que ele já mudou. Recentemente, não tem nenhum ano que eu tentei bater na porta da casa dele, porque ele foi a pessoa crucial para fazer com que eu gostasse de compras. Que legal, cara. Eu acho que eu nunca contei isso de fato para alguém. E esse João Amar, ele era um engenheiro mecânico, já tinha sua vida, já era aposentado e estava trabalhando lá, e ele era do PCP. E ele trabalhava do meu lado. E ali ele foi me ensinar o que era ponte rolante, o que era um parafuso sextavado. Não tinha nem ideia o que era um parafuso sextavado, o que era uma tinta automotiva, o que era uma chapa, schedule. Não entendia de nada. Nada. E aí ele foi me ensinando. E aos poucos que ele foi me ensinando, eu fui gostando daquilo que eu estava comprando. Foi fazendo sentido para você? Foi fazendo sentido para mim. E aí eu era o único comprador da empresa, não existia outro comprador. E fui conhecendo outras pessoas que também foi me ajudando. Então tinha outras pessoas que o engenheiro elétrico foi me ajudando a entender o que era um fio 1,5, 2,5, blindado, não blindado. E assim fui aprendendo a comprar aquilo que eu precisava comprar para poder produzir uma ponte rolante. Então assim, olha que legal esse insight que a gente pode trazer aqui, tá? Esse João Amar, você nunca teve oportunidade de agradecer ele, né? Ou se agradeceu, não foi... Agradeci algumas vezes, mas eu perdi o contato depois que eu entrei na TechSeed. E aí eu fui tentar reencontrar ele agora, depois de muitos anos. E por incrível que pareça, foi porque eu sonhei com ele várias vezes. Olha que legal. E aí eu tentei encontrar. E eu pedi um amigo para tentar encontrar ele, né? O CPF dele ainda estava válido na Receita. Eu falei assim, eu sei onde ele mora. Fui lá bater, mas não achei ele. Olha para você ver. E esse processo de gratidão, ele acontece, né? No nossa trajetória de trabalho. Eu até trouxe aqui algumas vezes um caso pessoal que eu tenho. Quando eu comecei a trabalhar na área de manutenção, eu trabalhava numa terceirizada. E, cara, eu não sabia usar a ferramenta manual, furadeira, esse tipo de coisa. Eu sempre tive dificuldade no começo. Então, eu tive um técnico lá naquele momento, o nome dele é Juarez, o apelido dele é Baiano. Ele me ensinou a usar furadeira, me ensinou a colocar eletroduto para poder passar os cabeamentos, tudo e tal. E isso na base, né, quando eu estava começando. Anos depois, quando eu virei gestor, até eu estava lá na Burger King, esse Juarez, ele estava desempregado. E eu contratei ele para ser um técnico nosso. Inclusive, eu já saí da Burger King já tem alguns anos, ele está lá até hoje. Então, assim, ele construiu nos últimos 6, 7 anos a carreira dele trabalhando no Burger King através de uma retribuição que eu fiz com ele naquele momento que ele me deu a mão lá atrás. O outro exemplo também, um amigo pessoal que eu tenho é o Guilherme, ele trabalha na empresa DPSP, ele agora virou um coordenador de obras, então agora ele coordena as obras de lojas novas do Grupo Pacheco e Drogaria São Paulo, um grupo de 1.500 lojas, 13 biano, um cara com responsabilidade muito grande, e ele é um cara que me estendeu a mão lá atrás também, eu era de João Monlevade, do interior, precisei de mudar aqui para BH para poder ganhar experiência na carteira. Ele me acolheu, ele arrumou um emprego para mim nessa terceirizada. Eu morei junto com ele numa cabana, era eu e ele, o pai dele. A situação, cara, ele trabalhava 12h36 à noite. Então, quando ele trabalhava à noite, eu dormia na cama. Quando ele dormia na casa, eu dormia no colchão inflável no chão.
E anos depois, quando eu virei gestor, ele ainda trabalhava como técnico, já formado na faculdade, na Fiat. Então eu tive a oportunidade de contratar ele para trabalhar comigo e hoje ele está crescendo lá na carreira. Então, assim, são retribuições de pessoas que te ajudaram lá atrás e hoje eu tenho certeza que se o João Amar tivesse precisando de alguma uma força, com certeza, no poder que você tem hoje, você dava uma moral para ele. Incrível. Em todas as empresas que eu passei, em todas, eu sempre consegui encontrar pessoas maravilhosas. Como toda empresa tem, né? Todas as empresas têm pessoas maravilhosas e pessoas não tão maravilhosas, né? Mas, assim, eu sempre tento extrair de onde eu estou o melhor e tento sempre ajudar todos. Mas eu tenho também as minhas responsabilidades. Mas eu sempre extraio de alguma empresa que eu vou, até mais, às vezes, além do que só um trabalho, uma certa amizade. E isso é importante porque a gente vive mais tempo no trabalho Total. do que propriamente em casa. Total. Então, isso é muito importante. Então, assim, hoje você está ouvindo a gente, né? É uma pessoa que está ali assumindo os primeiros cargos de gestão, ou é uma pessoa que já está apta a assumir um cargo de gestão, mas ainda não conseguiu, ainda está trabalhando ali no chão de fábrica. E tem pessoas ao seu lado, cara, que estão precisando do seu conhecimento, precisando do seu apoio. Um estagiário, uma pessoa recém-chegada na empresa, etc e tal. E você, por carregar essa estima, né, de frustração no ambiente de trabalho, você acaba descarregando, descontando essas pessoas, né? Não passando o conhecimento que você tem, não apoiando essas pessoas nas dificuldades que elas têm. Então, isso você acaba fechando portas, possíveis portas que no futuro poderiam te ajudar de alguma forma. Não que você tenha que lidar com todas as pessoas sempre com interesse por trás. Mas é literalmente, cara, ajudar as pessoas de forma genuína, que automaticamente a vida vai retribuir isso pra você, né, Zé? Tenho certeza também que você teve experiências nesse sentido na sua trajetória profissional. Sim, com certeza, velho. E se for olhar, tipo assim, até a base do gestor mesmo, qualquer cargo de líder que você tem, é você extrair o melhor de cada um. E antes de ser gestor, né, como técnico, igual você colocou aí, com estagiário, menor aprendiz, igual eu já tive várias oportunidades de passar estagiários, menores aprendizes para mim, para realmente buscar algum conhecimento. E enquanto muitos ficavam, às vezes, fazendo pegadinhas, essas coisas que não agregam nada, vamos dizer assim, né? Eu tive a oportunidade de poder passar conhecimento, explicar como que funciona toda a cadeia de um processo. E isso, quando a pessoa está recebendo esse tipo de conhecimento, seja do técnico lá que te ensinou usar fradeira, seja do senhor lá que te ajudou também quando você estava começando, isso aí inspira a gente. E isso acaba mudando totalmente o rumo e a trajetória nossa ali na empresa, né? Se você tem uma má referência, acaba que você não vai seguir, seguir aquele caminho. Querendo ou não, hoje você é o gerente de suprimentos, que se no começo da sua trajetória você não tivesse se apaixonado por esse setor de alguma forma, talvez sua trajetória profissional tivesse indo por outros rumos, outros caminhos, né? Sabe-se lá, Deus. É muito interessante isso, porque se você me perguntar, Luiz Cláudio, mas você sempre amou? É difícil falar que você sempre amou, assim, sempre amou desde o início. É um crescimento, você vai, aos poucos, você vai se descobrindo, né? Hoje eu falo, eu gosto muito do que eu faço, mas ao longo da minha vida eu não sempre gostei muito, né? Você vai aprendendo. Tem casos que a pessoa já nasce para aquilo, né? E tem casos que a pessoa vai construindo aquilo. Só que você tem que... Todo mundo tem que ter a paciência de entender e de crescer, né? E de ir crescendo aos poucos. Querer sempre mais. O mais importante é isso. Não adianta você querer ficar estagnado e sempre pensar, sempre foi assim, vamos continuar assim. Se você ficar no comodismo, você vai ficar ali pro resto da vida. Porque já tem empresas que te forçam a ser acomodado. Então, é cultural, né? Às vezes tem empresa que é cultural, tipo, tudo bem. E tudo bem, não tem nada errado. Mas se você é uma pessoa que sempre quer mais, você não consegue se adaptar a esse tipo de organização, né? Mas é tudo um crescimento. O que você quer para a vida? Você quer ficar ali ou você quer crescer? Se você quer crescer, aí você tem que nunca se conformar com o que tem. Porque se você se conformar com o que tem, você não vai querer crescer. Exatamente. São
antagônicos nessas duas afirmações. Sair da zona de conforto. Né? Exatamente. Mas me fala aqui, então você aprendeu bastante coisa com o João Amar na Ponte Rolante, mas agora você efetivamente foi contratado como comprador na TechSeed. E as primeiras experiências agora numa empresa grande, né? Que a TechSeed ela é gigantesca, né? Sim, sim. E lá foi a base de tudo. Eu acho que ali foi a virada de chave, falar assim, não, isso aqui realmente é legal. Foi onde que eu entendi o que era processo, o que era política, o que era uma organização, setores bem separados, definidos. E ali eu comecei a comprar material de ferro e aço. Eu tinha uma gerência bem firme. Eu adoro ele. Não tem um mês que eu estava conversando com ele, o Wagner Salles. Excelente profissional. Hoje ele é diretor de compras da TechSeed. Hoje a TechSeed Gusa já não é mais TechSeed Gusa, né? Foi vendida para Tupi. E aí hoje tem a TechSeed Alumínio. Então hoje ele está lá como diretor de compras. E eu aprendi muito com ele. Ele deixou de ser somente um gestor com que eu aprendi muito com ele. Tem coisas que eu trago de lá até hoje. Então, um mapa comparativo que eu desenvolvo, que eu melhoro, a minha base vem de lá. Vem de lá da TechSeed, vem de lá do ensinamento do Wagner. E tem uma pessoa que foi crucial também para o meu crescimento como comprador dentro da TechSeed, que foi o Valdemir. Ele, na época, ele era o comprador sênior de lá e ele que fazia o treinamento, ele que instruía toda a equipe. E é uma pessoa totalmente correta e que eu me identifiquei muito com ele, sabe? E a gente vai aprendendo. As pessoas são perfeitas? Ninguém é perfeito. Eu não sou, ninguém é. Bate cabeça? Batemos. Mas o que importa é o seguinte, separar. Eu sempre fiz isso. Eu sempre trabalhei para aprimorar, separar o pessoal do profissional. Todo mundo tem que fazer isso. Tem que desvincular. Quando você começa a desvincular, você começa a perceber que algumas falas, algumas ações das pessoas acima de você, quando você tira o pessoal, você começa a entender a essência para você poder crescer, né? Não dá para levar para o pessoal, às vezes, uma fala, um jeito de falar, e crescer com isso. Você tem que separar. Quando você separa, você consegue entender, extrair daquela fala o que vai te ajudar a crescer. Cara, isso eu tenho vários exemplos em toda a minha trajetória de vida. Isso é um ótimo insight, Zé. É um ótimo insight. Tangibilizando o que o Luiz falou, assim, para não ter erro de comunicação, não ter dúvidas nesse sentido aqui. Quando você recebe um feedback do seu gestor, às vezes o feedback um pouco mais duro, um pouco mais direto, é instintivo nosso. O nosso cérebro está programado para isso. Ele entra no estado de defesa. Ele quer sobreviver. Quando você entra no estado de defesa, não importa o que aquele cara está falando, não importa a mensagem que ele está passando, simplesmente você vai negar aquilo e querer ir contra, querer contra-argumentar. O que o Luiz está falando é o seguinte, cara, separa o profissional do pessoal. É difícil, não é fácil, mas é possível. Quando você faz isso, você começa a treinar o seu cérebro a receber as informações de uma maneira menos abrupta. Então você vai entender, então você está falando isso é por causa daquilo, desse meu comportamento, daquilo outro, e você vai ajustando isso. E isso vai te fazer crescer como profissional, vai te amadurecer. Porque, cara, ninguém recebe feedback negativo, feedback duro de graça. Se você receber um feedback duro ou uma chamada de atenção, alguma coisa você fez de errado, algum ajuste você precisa fazer. E se você receber aquela informação e simplesmente negar ela, é que não vai te agregar nada. Daqui a 2, 3 meses você vai cometer o mesmo erro, você chamar atenção pela mesma coisa e você vai ficar frustrado da mesma maneira. Então, se mude a forma de absorver essas informações e tente usar isso para você crescer, né? É uma forma de você ir almejando ali novos cargos dentro da sua carreira, né, Zé? Cara, até para mim mesmo, trazendo isso como exemplo, eu tive uns feedbacks lá no início da carreira, como em questão de linguagem mais agressiva, vamos dizer assim. E, cara, eu me dispus a melhorar esse ponto, em tentar mudar isso. Hoje eu consigo transmitir a mesma mensagem, né, de forma tranquila e extrair o melhor da mesma forma. Eu acho que você colocou aí você realmente parar e pensar, peraí, às vezes eu estou agindo de uma forma inconsciente, no automático, que não é legal. Talvez dá para melhorar, entendeu? E é importante quando você se coloca
a disposição de melhorar, com certeza você consegue. Exatamente. E esse atrito é o mais importante. Sabe por quê? Por mais que a gente aprende no amor, a dor também ensina muito mais com o amor. Porque eu vou dar um exemplo aqui, que no início eu engoli aquilo de forma tipo assim, não é possível. Eu comecei a levar para o lado pessoal. Vamos dizer, eu ruminei aquilo uns 5 dias. E depois eu consegui separar. Um superintendente meu, numa situação que aconteceu, eu como gerente, ele meu superintendente, chegou para mim e falou assim, Luiz Cláudio, eu não sou pago para isso. Isso é problema seu. Você tem que trazer isso para mim resolvido. Da forma com que ele me falou, na hora, eu me senti, levei para o lado pessoal. E quando você extrai aquilo e leva para o lado profissional, e extrai aquilo e divide, né, o profissional do pessoal, ele está certo. Eu tenho, dentro de um setor, cada um tem suas responsabilidades. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Então, a partir do momento que eu começo a levar um problema para o meu superintendente, sendo que a responsabilidade é minha, eu estou depositando nele ele fazer a minha atividade. E, como uma engrenagem, se eu começo a fazer isso, ele está descendo e fazendo. Então, ele está deixando de fazer o que ele tem que fazer, ele tem as estratégias dele, ele tem a função dele. E se ele começar a descer no nível de gerência para resolver o meu problema, eu estou deixando de fazer o meu papel. Está desbalanceando o sistema. Exato. Né? Então, e uma outra coisa que ele me falou, Luiz Cláudio, você está aqui para facilitar a minha vida. Eu estou aqui para facilitar a vida do fulano, está acima de mim. E assim, consequentemente. Então, o estagiário tem que ir facilitando a vida do assistente, o assistente do comprador júnior, dos compradores para o coordenador, supervisor, e assim vai. Porque senão, se eu começar a descer, eu vou começar a fazer atividade. E as pessoas ficam mal acostumadas em deixar. É muito fácil você jogar o problema sem ter a solução, sem dar pelo menos opção de solução, porque pode ser que aquela solução para o seu superior não seja o melhor caminho. E aí ele vai te orientar. Ele vai falar o seguinte, isso acontece comigo o tempo inteiro. Chega gente para mim e fala assim, Luiz Cláudio, eu estou com esse problema aqui, eu não sei resolver, mas eu sugiro resolver dessa ou dessa forma. O que você sugere? Pode ser que uma dessas 3, uma dessas 2 soluções que ele me deu, eu falei assim, não, pode seguir dessa forma. Ou não, eu falei assim, olha, não segue nem a opção A nem a opção B. Vai entre A e B, faz dessa forma. Perfeito. Entendeu? Ou não, faz nada disso. Como talvez eu vou ter informações privilegiadas, né? Eu vou dizer, não, segue desse jeito, que desse jeito vai ser melhor. E está tudo certo. Pode ser que dê certo. Pode ser que ele não concorde. Ele também tem que falar comigo, eu não concordo. E dependendo da situação, pode ser que eu fale, olha, entendo que você não concorda, mas é melhor seguir dessa forma. E está tudo certo também, não dá certo. Se não der certo. A pessoa também tem que ter humildade de falar assim, opa, deu errado, vamos virar aqui, vamos fazer diferente, olha, vamos tentar daquele jeito que você falou, e é assim que você vai construindo. Hoje não tem mais espaço de imposição, de impor. Eu acho que o mercado mudou muito, eu fico vendo desde quando eu comecei e hoje, se eu fosse um gerente da forma que o gerente da época que eu comecei era, hoje ele já não dá certo, entendeu? Tem muito atrito, né? Isso que você trouxe, cara, é um ótimo indicador para você estar ouvindo a gente. É um indicador invisível, vamos dizer assim. É a famosa sobrecarga. Se você está trabalhando num ambiente de trabalho e você está vendo que o seu superior está muito sobrecarregado, pode ter certeza, você e as pessoas que estão abaixo dele ali estão deixando de fazer um papel importante que faz parte da sua cadeira e está fazendo aquele gestor ficar sobrecarregado. Então é um indicador invisível que você tem que se atentar, porque não é todo mundo que consegue ter essa sensibilidade de perceber isso. E a mesma forma acontece ao contrário. Se você estiver muito sobrecarregado como gestor, observe as pessoas abaixo de vocês. Aquelas pessoas ali, por algum momento, não estão fazendo o papel que elas deveriam fazer e está fazendo que você assuma responsabilidades maiores do que você consegue suportar, porque você tem que fazer o seu papel e o trabalho das outras pessoas, e acaba acontecendo isso que o Luiz trouxe aqui, você desbalanceia o sistema. E, cara, o sistema desbalanceado é isso. Ele roda aos trancos e barrancos, funciona durante um tempo, funciona durante o outro, mas em algum momento alguém vai rodar, cabeças vão rolar ali naquele setor. E resultados não estão sendo entregues, né, Zé? Até uma outra análise também.
também, né, cara? Se você também, como gestor, você tem um perfil de centralizar também, não dá liberdade para as pessoas sobressair, ou você é o cara também que dá liberdade, facilita e deixa? Porque tem muito gestor também que não permite também, né? Da pessoa... Vamos lá. Existe caso. Existe um ponto de debater nesse sentido. Por que a pessoa é centralizadora demais? É porque em algum momento ela abriu liberdade e responsabilidade para outra pessoa, aquela pessoa não fez o papel que ela deveria fazer, isso gerou um problema lá na frente. Então a pessoa assumiu essa responsabilidade para ela e ela centralizou nela aqui, tá? Isso pode ter acontecido hoje, pode ter acontecido ontem, pode ter acontecido há anos atrás. Aí é uma falha de gestão, mas em algum momento houve essa liberdade que não foi correspondida e essa centralização ela voltou de novo para mãos. Mas é isso que tem que ser corrigido. Sim. Exatamente. Porque se a pessoa está vendo o que está acontecendo, ela está descendo muito, porque assim, todo mundo tem que entrar para o operacional. O gerente tem que entrar para o operacional. Ele tem que apoiar, ele tem que ajudar. Mas a partir do momento que aquilo ali vira rotina, aí tem alguma coisa errada. Então, tem que ter esse conhecimento que tem que descer, tem que ajudar, tem que fazer. Que não dá para ficar só sentado numa cadeira olhando números. Não é isso que é um gerente. Gerente não é isso. Tem que descer, mas tem que entender. Isso virou rotina? Então, se virou rotina, primeiro ponto, se alguém quer começar a crescer na carreira, tem que começar... Não adianta você virar um coordenador ou um gerente e continuar fazendo a mesma atividade. Você tem que se desprender daquela atividade e começar a delimitar aonde começa e onde termina cada etapa de cada funcionário seu, de cada função dentro do seu setor. Porque senão você vai ficar descendo o tempo inteiro. Desce o tempo inteiro, isso não é bom. Tem que descer? Tem. Na hora que tem algum problema, tem que resolver. Você não pode ficar, quem vai resolver o problema? Não dá. Exatamente. Você sabe, você tem que ir lá para resolver. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender qual que é o problema, a causa raiz. E, nesse caso, quando a gente fala de causa raiz, é porque alguém está deixando de fazer, então você tem que resolver isso. Ou a pessoa começa a fazer, ou você vai ter que trocar essa pessoa para que a outra pessoa que vai entrar faça. E você faça volte a fazer as atividades que você precisa fazer para entregar. Coloca equilíbrio de novo no sistema, né? Exato. Mas aqui é um ponto bem legal que você trouxe, é que aqui é a cabeça da maioria das pessoas, tá? Pô, mas o meu líder ele é centralizador demais, por isso que ele é sobrecarregado. Ou o meu subordinado, ele não faz o que deveria fazer, então por isso que eu tenho que descer lá e fazer o papel dele. As pessoas sempre vão projetar no outro um problema. E na maioria das vezes é até verdadeiro essa projeção. Realmente o seu líder ali ele vai ser centralizador demais, etc e tal. Mas o ponto central do nosso podcast aqui é: você é o único e total responsável pela construção da sua carreira. Eu não estou falando para você, se você tiver um gestor centralizador, se tiver um gestor que delega demais, não importa, você vai ter que ser o dono e o único responsável pela sua carreira. Então, o que nós estamos falando para vocês aqui? Comece a observar esses padrões, com esses padrões você vai entender pontos de oportunidade e entre ali para poder solucionar. Se você tem um gestor centralizador demais, cara, e você está entendendo que ele está sobrecarregado, mesmo que ele seja centralizador, sente e conversa com ele. Pô, eu estou observando que você está precisando de ajuda nesse sentido, eu posso te ajudar com isso. Você já vai ser visto como um cara diferente ali dentro. E automaticamente isso vai ir ajudando você a crescer na carreira ao longo do tempo, entendeu? Ou às vezes também você consegue pegar algum ponto que você pode ajudar de alguma forma, e à medida que você começa a fazer e começa a dar certo, talvez você consiga já ganhar confiança. Ganhar confiança, é exatamente isso. E a confiança é tudo, né? Total. Vamos dizer, a confiança é tudo. A pessoa pode até não ter muito conhecimento técnico, mas se ela tem vontade de fazer, vontade de aprender, e você consegue ter esse laço de confiança, e a pessoa dá a oportunidade de você treinar ela e ela absorver aquilo, a pessoa tende a ter sucesso, sim, sem sombra de dúvida. Exatamente, show de bola. Luiz, até esse momento na sua carreira, você ainda não assumiu nenhum cargo de gestão, né? Não. Você ainda estava assumindo um cargo de compras, etc e tal. Qual que foi a transição sua para essa base e assumir o cargo de gestão? Foi nessa empresa Techseed? Foi em outra? Não. Como é que foi? Bom, aí tem uma historinha ainda, né? Passei em algumas empresas. Depois da Techseed, eu acabei sendo convidado para trabalhar numa empresa de construção civil. Então, eu passei indústria, agroindústria, construção civil,
teve a parte também agora... Siderurgia, né? Siderurgia, tem a parte que é a indústria, né? Que tem a parte agora de varejo, tem a parte de alimentos, que é a agroindústria. Então, assim, eu acabei... Banco também, que é a parte que eu trabalhei, que tinha a parte das financeiras e não financeiras. Então, eu focava mais na parte não financeira, mas tinha esse viés também de banco. Mas depois da Texid, eu acabei indo para uma empresa chamada RG, de construção civil, e ali eu trabalhei como comprador pleno. Eu saí de júnior, fui para pleno, eu fui subindo a escada e eu fui lá para substituir uma compradora que estava saindo de licença maternidade. E assim fui trabalhando com compras de importação. As compras eram feitas aqui, a gente levava para o país que a gente estava fazendo a obra. Eu fazia parte dessas compras. Em um determinado momento, dentro dessa empresa, eu fui convidado para trabalhar nas empresas fora a RG, as empresas dos acionistas. Do grupo. Isso, aí eu fui ter contato diretamente com os donos das empresas. Caramba. Foi aí meu primeiro desafio, né? Porque você tem que traduzir tudo aquilo que... você está no limiar ali, você tem que ter uma comunicação boa daqui para trás, só que você não pode ter a mesma comunicação daqui para frente, né? Tratar diretamente com os donos te exige um pouco de tato, né? Eu já tinha isso um pouco lá na KIL, porque eu tratava diretamente com o dono e aprendi muito como lidar. Então, eu já sabia, olha, eu já chegava lá para tratar assuntos com ele, eu falei, opa, isso aqui, toma aqui. Opa, esse aqui, ele está bem hoje? Não está, então... Deixa aqui, eu volto amanhã. Acaba que muita coisa sair do bolso dele. Né? Deixa eu trazer uma curiosidade aqui. Quem trabalha em grandes empresas, quanto mais alto o nível das pessoas, mais cultas, elegantes as pessoas são, né? As pessoas falam bonito, falam com elegância. Tipo elegante igual você, assim? Não, igual eu não, pô. Mas aqui, quando você chega no topo da montanha, o dono, o empreendedor, o cara que tirou aquele negócio do zero e construiu aquele ali, cara, esses caras, eles são os caras mais normais que você imagina. É o cara que fala palavrão pra caralho, é o cara que... muita emoção, acorda com a pá virada, sai xingando todo mundo. E é de um pensamento instantâneo. É rápido. Ao mesmo tempo que está num, ele já está pensando em outra, já está pensando em 1000 coisas. Então, se você não sabe como conduzir a conversa com essas pessoas, você já começa a ter problema. São ansiosos, então, né? Vai. Todos são ansiosos. Todos são super elétricos. Então, você tem que saber como conduzir. Tem assunto que você leva, tem assunto que você deixa, tem assunto que você agora de jeito nenhum. Você tem que ler a pessoa. Então, um ponto também importante para você, num cargo de gestão, você começar a fazer leitura das pessoas. Não só acho de gestão, acho que todo mundo. Você tem que fazer a leitura de todo mundo. Do seu amigo que está do lado, do seu chefe. O chefe tem que fazer a leitura do subordinado, dos colaboradores, tem que fazer a leitura de quem está em cima. E você precisa trabalhar aquilo. Quando você começa a trabalhar e entender que eu vou tratar não é ser falso, mas eu vou tratar e ter um tipo de conversa de um jeito com essa pessoa, mas com aquela outra pessoa tem que ser um pouco diferente. Eu lembro que, em algum momento da minha vida, a gente trabalhou a questão isso é coisa de RH. Os tipos de pessoas, né? Tem os analíticos, tem os... eu acho que eu não me lembro agora, são 4 tipos. São 4, é. E nesses 4 tipos você precisa identificar cada pessoa, em que quadrante ela se enquadra e tratar a pessoa para que ela receba a sua comunicação de forma mais eficiente. E é uma coisa muito importante que eu aprendi ao longo da vida. A comunicação, ela é a coisa mais importante dentro de uma organização, não só no setor de suprimentos. Se você comunica mal, você vai ter um problema. Então, eu acho que uma boa parte de sucesso é a comunicação. E a comunicação depende de quem? De quem está falando, não é de quem está escutando. E isso eu aprendi também com o superintendente. E ele é uma pessoa que eu aprendi bastante. Fiquei pouco tempo com ele, uns 6 meses na estrutura da Cara Preta. Então, Zé Luiz, ele é uma pessoa firme, mas ele é uma pessoa
que te faz sair do comodismo, que te faz sair da caixinha e que te faz pensar. Ele é uma pessoa que eu já fiquei assim, já saí de conversa e falei assim, meu Deus. Mas quando você te separa o pessoal do profissional, você percebe que a pessoa é uma pessoa de um coração muito bom e te faz crescer. Isso eu aprendi nos 6 meses que eu fiquei com ele, 6, 7 meses, uma coisa que eu aprendi bastante, tem muita coisa que eu aprendi com ele. E nesse ponto, eu lembro que ele me falou, professor Luiz Cláudio, quando você pede alguém para fazer e essa pessoa faz errado, a culpa é da pessoa que fez errado ou a culpa é sua? A culpa é minha. Porque eu não consegui comunicar com ele da forma que eu gostaria que ele fizesse. Então, a gente tem que trabalhar isso, que a culpa da pessoa não entender ou de fazer errado não é dela ter feito errado, na maioria das vezes. Pode ser que ela entendeu mesmo mas a comunicação foi falha. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito na comunicação, tem que trabalhar para que seja eficiente e eficaz. Nem tudo, às vezes, que é óbvio para você, vai ser óbvio Exato. para a pessoa. Isso acontece o tempo inteiro, não é só no profissional, não. Também, no âmbito pessoal também, existe o óbvio, nunca é óbvio. Né? Tem que se explicar, tem que ser explicado, tem que ser trabalhado aquilo. E muitas das vezes tem até que, às vezes as pessoas acham ruim, né? Mas e às vezes soa um pouco ruim, mas repete para mim o que eu te disse. Me explica aí o que você entendeu. E assim a gente vai construindo, sabe? E a comunicação tem que ser uma coisa muito importante. Cara, tem uma frase que uma vez eu soltei lá no trabalho, o pessoal usa até hoje. Eu falei essa frase tem 1 ano e 2 meses, numa reunião. E o pessoal até hoje fala, o Edson, aquela frase do Edson lá, eu li isso, enfim, na internet da vida aí que eu fico pesquisando, estudando, né? Que às vezes é preciso você explicar, desenhar, explicar o desenho e desenhar a explicação. E, literalmente, vão ter situações que vão ser tão importantes e que você não pode errar, que a sua comunicação ela tem que ser muito redundante. Tem que fazer esse exercício que você falou. Cara, repete aí exatamente o que eu te disse para ver se você entendeu do jeito que eu realmente passei. Então, ali, é você ir nesse nível de detalhe para evitar que problemas aconteçam. Porque na posição que você está hoje, na posição que a gente está hoje, decisões importantes são tomadas o tempo todo. E são decisões que custam milhões para a empresa. Se a gente tomar uma decisão errada ou tiver uma comunicação errada e lá na ponta ser executada de maneira diferente, é um prejuízo enorme que muitas das vezes a gente não consegue reaver aquilo. Então, assim, a comunicação, você disse que é uma das armas mais importantes dentro das empresas. Eu concordo 100% com isso e a gente sempre vem falando isso aqui também no nosso podcast, né, Zé? Então ali você já está falando agora com os donos da empresa, já dentro do grupo, né? Ali você já tinha pessoas respondendo para você já, nessa estrutura, ou você ainda era um cara... Não, eu tinha uma assistente, né, que me ajudava nas compras, mas que me ajudava muito, né? Foi ali que eu tive, vamos dizer, o primeiro ajudante, né? Uhum. E dali... Primeiro capataz. Engraçado, né? A situação, eu estava gostando de trabalhar lá, estava indo tudo bem, só que teve um problema, né? Um problema da economia, e aí a empresa ela entrou no plano PPE, Plano de Proteção ao Emprego, que diminuía ali 30% da carga horária e 30% do salário. Eu passei por isso também na pandemia. Mas isso antes ainda, isso eu não me lembro a data, mas muito antes da pandemia. A pandemia foi agora. E aí... Verdade. Tudo mudou. Acho que foi uma chave que mudou. Foi a partir dali que eu mudei para começar a pensar em gestão. Porque eu eu comecei a chegar mais tarde no trabalho, porque o trabalho já tinha mudado a carga horária, e eu comecei a me exercitar, a correr. E todos os dias, quando eu ia trabalhar, eu esbarrava com dois tios da minha atual esposa, caminhando. Todo dia eu ia trabalhar, eu buzinava para eles, opa, tchau. E aí eu passei a encontrar com eles correndo. Eu correndo, eles caminhando. E aí um dia o Marcos, presidente da Copimetro, ele que fundou a Copimetro, hoje a Copimetro é uma empresa que está numa seção tão grande, cresceu muito. Ele foi e me procurou, professor Luiz Cláudio.
você topa estruturar o setor de suprimentos dentro da Coprimetro que não existe? Do zero? Do zero. Do zero. Eu falei assim, bora. O que isso tem a ver com o tio da sua esposa fazendo caminhada? É porque ele me viu que eu não estava mais indo trabalhar e me perguntou, por que você está correndo? Ah, entendi. Eu falei, estou correndo porque a empresa tá no plano PPE, então eu estou chegando mais tarde, estou recebendo menos e tal. E eu estava na fase de casar. Ele foi e me fez o convite. Entendi. Assim, vem trabalhar comigo, mantém o seu salário, que eu sei integral, sem os 30% lá do PPE, vem trabalhar comigo e monta o setor aqui para mim. Que legal, cara. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar fluxograma, organograma, política, procedimento. Na época era tudo descentralizado. Ali você virou gestor. Ali eu comecei, fui ser coordenador de suprimentos. Foi ali que eu comecei a centralizar o setor de compras. As demandas vindo para mim, era só eu. E ali não tinha sistema. Então eu criei uma planilha de Excel, um VBA ali para poder criar um pedido de compra, para fazer um mínimo de controle. Então era um volume muito grande de compra de diesel. Então assim, só nos primeiros momentos ali que eu comecei a centralizar e comecei a negociar diesel, já caiu assim. Eu não me lembro muito, eu acho que eram uns 45 centavos por litro. Só de diesel a gente comprava uns 3 milhões de diesel por mês. Caramba, cara. Então assim, eu não lembro os valores. Eu lembro que era um valor, foi bem marcante, era 45 ou 48 centavos por litro que a gente já conseguiu só estruturando, só centralizando as negociações e assim montando o setor. Assim, já deu uma queda grande, sabe? E ali eu fui tomando gosto daquilo, sabe? De gerar política. Então, assim, eu gosto muito de criar política, de entender como que funciona, de entender como que a gente vai fazer para travar, para poder bloquear, para centralizar. Então, começou dali, Coprimetro. E ali eu fiquei por muito pouco tempo. Eu fiquei ali por um ano, já tinha uma estrutura já, vamos dizer, não estava totalmente estruturado, mas já tinha um caminho a seguir. Foi logo quando estavam começando a implementar um RP específico de cooperativa. E aí eu saí, fui convidado para trabalhar no grupo BMG. Que era o banco, né? Olha esse insight gigantesco que o Luiz trouxe aqui. Ele era um comprador que, em certo momento, assumiu um nível de responsabilidade maior do que geralmente você assume. Você lidava diretamente com os donos da empresa lá na RG, no grupo lá dessa equipe. E recebeu um convite em uma outra empresa para ser gestor. E você já entrou lá jogando, fazendo políticas, fazendo procedimento, fazendo organograma. Então, olha só, você está ouvindo a gente aqui hoje, que ainda não subiu no cargo. O Luiz não estava lá nas antigas empresas dele fazendo só o papel dele, fazendo só o que era obrigação dele, ou seja, sendo só um comprador. O Luiz estava aprendendo outras habilidades, outras skills, que isso ajudou ele lá na frente. Então, ele aprendeu como que monta uma política. Possivelmente, essa política que você criou lá foi baseada nas empresas que você passou anteriormente. Sim. E nas experiências e naquilo que eu lia de política. E assim, um ponto muito importante você falando aí, eu lembrei. A gente tem que ter mais atitude, sabe? Tem um caso também você não pode. Tem um caso que você sabe muito bem. Você não pode ser um louco. O Flaviano falava muito isso, né? É empurrar bêbado e segurar louco. Exato. Mas voltando um pouquinho na essência. Ó, essa é uma frase do Maluf, tá? Não existe profissional. Esse é o pior tipo de profissional que existe. Aqui só abrindo parênteses. O pior tipo de profissional que existe é o burro. É o burro. Como é que é o cara que fala? O burro proativo. O burro proativo é o pior tipo de profissional que existe. É o cara que é proativo, faz coisas que não faz parte do papel dele, mas só faz cagada. Esse é o pior tipo de profissional que tem, porque esse tipo de profissional te prejudica. Ele faz merda que lá na frente. Tem que frear ele. E aí eu lembro lá na. Mas tem que ter atitude, tá? Só não seja o burro proativo, mas tem que ter atitude. Aí tem lá na Texid, o Wagner, logo quando eu entrei, ele me falou duas coisas. Que eu falei assim, meu Deus. Mas, enfim, eu trago até hoje. No primeiro dia de trabalho, na primeira semana de trabalho, ele reuniu comigo e falou assim, ei, Luiz Cláudio, como está indo? Como tá indo o processo, as compras?
Aí eu fui e falei, eu tô aprendendo, eu tô entendendo, tudo meio que no gerúndio, sabe? Eu tô me adaptando. E ele tá assim, não. Você tem que falar comigo, estou adaptado, estou na engrenagem. Ok. Não me fala que está indo, está fazendo. Você faz. Uma coisa que eu nunca esqueci. Que legal. E o outro ponto que eu aprendi com ele foi o seguinte: eu nunca vou facilitar a sua vida te falando o que você tem que fazer. Você tem que procurar saber o que você tem que fazer. É lógico que ele vai instruir. Mas exatamente falar assim, faz assim, assado, assado, desse jeito, acolá, não. Porque as pessoas não aprendem. E, de fato, não aprendem. Porque se eu chego e falo exatamente, e falo nos detalhes o que você precisa fazer, o que vai acontecer, de novo, você vai me perguntar a mesma coisa. Então, uma coisa que eu aprendi muito com o Wagner foi o seguinte: corre atrás para poder entender. Porque você é um meio, suprimentos é um meio. Então, tem a área demandante e tem as outras partes afins, que é fiscal, contabilidade, fiscal, financeiro, contabilidade. Aqui tem a área demandante, tem a manutenção, tem todas as áreas demandantes. Então, se você não sabe, corre atrás para poder entender. E não é só entender o que você está comprando. Você precisa entender o que você está comprando. Você tem que ser especialista naquilo que você está comprando. Mas você tem que entender o que você faz e o que impacta para frente e o que impacta para trás. E aí, a partir daí, quando eu comecei a entender isso, comecei a colocar isso na prática, você começa a ver que é para a vida, entendeu? Então, assim, por que eu aceitei o desafio? Porque eu tinha curiosidade de saber o que acontecia daqui para frente e o que acontecia se eu fizesse ou não fizesse para trás ou para frente. E aí me deu base para eu poder pensar numa política, num procedimento, num fluxograma. E quando você trabalha um fluxograma, quando você quebra a cabeça num fluxograma, porque fazer fluxograma não é só um desenho bonito. Porque quando você vem lá, se não, se sim, como que vai, para onde que foi, se não, volta para onde, quem que faz o quê. Quando você começa a entender, e se você sai somente daquele mundo, que é o que você faz, que é o que você está comprando ali, no meu caso, sendo comprador, sendo dentro do setor de compras, você começa a ter uma visão de um todo. E a partir do momento que você tem uma visão do todo, você consegue entender quais são as dificuldades do próximo e o que eu posso fazer no meu setor para facilitar a vida. Aí eu vou dar um outro exemplo. No BMG, advogada sensacional, Ludmila, a gente criou uma rotina de trabalho que a gente centralizou todas as contratações no setor de compras, que é o que tem que acontecer. E aí, ela ainda recebia demandas de elaboração de contratos, a não ser da área de suprimentos. Eu sentei com ela e falei assim, Lud, qual que é o seu problema? Chega demanda de tudo quanto é lado. Vamos fazer o seguinte? A partir de agora, vamos estruturar que toda demanda de elaboração de contrato referente à área de suprimentos só vai vir por mim. Na hora que alguém te entregar pedindo para elaborar um contrato, você vai falar assim, não, você já passou no compras? Ao mesmo tempo que eu estou ajudando ela a ter um canal de ida e de volta, porque o bate de cláusula junto com o fornecedor é sempre eu e ela. E eu com o fornecedor. Quando você cria esse laço, ela só tem um canal, meu setor, ou compras. E aí a vida dela facilita. E, ao mesmo tempo, ela está facilitando a minha vida. Porque se o meu objetivo dentro da área de suprimentos é centralizar todas as compras dentro do setor de compras, ela me ajuda a trabalhar com que o cara que está querendo burlar e não passar pela área de suprimentos, agora passe, porque ela não vai aceitar. Perfeito, perfeito. Entendeu? Então, quando você entende quais são as outras áreas e o que te impacta, você começa a entender o fluxograma da empresa, a desenvolver o que pode melhorar. Você desenha, é o famoso as easy to be, né? E aí você começa a entender aonde você pode melhorar. Então, quando você desenha um fluxograma e quando você começa a trabalhar, você começa a entender o que você tem que colocar na política para que chegue naquele objetivo seu e você consegue melhorar os processos, não só da sua área, mas das outras áreas também. E depois disso também você cria um padrão, né? Aí, se você sai da empresa, sentar outra pessoa na sua cadeira lá, ela já vai ter o que fazer, como seguir, não vai ter que pegar algo do zero. Vai construir do zero. O legal de você falar de fluxograma é que todas as vezes que eu tive experiência de participar de algum projeto em que eu tive que desenvolver algum fluxograma,
sempre eu consegui identificar, por exemplo, pontos que atualmente eu achava que estava ok no processo ali e não estava. Tinha um caminho, algum caminho ainda para facilitar. Sempre, todo fluxograma, sempre você vai conseguir encontrar uma lacuna, um buraco negro, que é onde exatamente dá o problema que ninguém acaba querendo resolver, que é a causa raiz. É um caminho para poder você entender qual que é a lacuna para você preencher. É o primeiro passo, se alguém quer resolver na causa raiz, entender. E quando você vê isso num fluxograma, te ajuda a tentar achar uma solução e pedir ajuda, né? Olha, eu preciso resolver isso, eu acho que eu vou te ajudar nisso. E trabalhar em conjunto. Eu acho que foi um caso nosso, né? Tinha vários meses que você queria fechar um contrato. Ah, sim, sim. E aí eu cheguei e falei assim, opa, isso aqui não é com você, não. E daí que isso aqui é meu. É. E aí a gente foi trocando bola ali, a gente conseguiu e logo 30 dias depois a gente desembolou e deu certo. E era papo de mês que estava travado comigo lá, porque a gente não estava conseguindo sair do outro lado, né? E a gente acabou atropelando aquele negócio de papéis e responsabilidades. E o Luiz me ajudou bastante com isso. Luiz, nesse ponto da sua vida, você está lá no banco BMG, né? Nesse ponto você já era um gerente já? Sim. Você já assumiu o primeiro cargo de gestão já dentro do banco. Aí daí para frente foram outras empresas, outros caminhos, mas sempre Sim. nessa área de suprimentos, Sim, sempre né? na área de suprimentos, sempre na área de suprimentos, só que a gente vai absorvendo mais coisas, né? Então, lá no BMG, eu comecei com compras, uma estrutura de 2 compradores, saí de lá já tinha 6, uma estrutura até maior, na verdade tinha 13, porque ao longo do tempo, né? É lógico, trabalhando a confiança, seguindo o bom trabalho, as melhores práticas de mercado. Assim eu fui construindo, tive que refazer política, refazer processos, reeducar, que o mais difícil que todo profissional, gestor vai passar é a mudança de cultura. E existe a mudança de cultura que começa de baixo para cima e de cima para baixo. De cima para baixo sempre é mais fácil, né? Mas a gente nem sempre recebe 100% do apoio para vir de cima para baixo. Então, a gente tem que trabalhar a mudança da cultura para que a gente consiga ter êxito e melhorias de qualquer setor. Eu falo suprimentos, mas é qualquer setor. E lá, no BMG, você está vendo que em toda a minha trajetória, eu sempre tive ótimos profissionais que eu quis colar, né? Eu sempre olhei, identifiquei quem que é um profissional bom e sempre quis colar nesse profissional. Eu sempre quis aprender com esse profissional. Então, a gente tem que ter essa vontade de querer aprender. Não adianta querer fazer a mesma coisa e ter resultados diferentes. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu sempre foquei em identificar as pessoas que eu posso aprender, que eu vou aprender. E lá eu conheci uma pessoa que, para mim, não existe um profissional, eu já te falei várias vezes, né? Um profissional tão competente igual a Maria Célia, como gestora do grupo BMG. Ela, para mim, tantos outros passou, mas se eu fosse listar, para mim, ela... Inclusive, Maria Célia, se você estiver dando a oportunidade de assistir esse programa aqui, o Luiz falava de você todos os dias comigo. Inclusive, eu fiquei até com vontade de conhecer você um dia pessoalmente. Vamos trazer ela aqui? Tá super convidado. O Luiz vem aqui, a gente grava o podcast juntos. Mas o Luiz falava de você direto, cara. Assim, essas palavras que ele tá falando aqui agora era todos os dias. Ela é a melhor gestora que já passou na minha vida, assim, de longe, disparada. Ela é bem diferente. É uma assim. visão de um todo incrível. Às vezes a gente não entendia, mas ela tinha um poder de manusear todos os setores de back-office, financeiro, contábil, jurídico, compras, facilities. Ela conseguia estruturar de uma forma que ela tinha visão ela sempre tem a visão do futuro e ela conseguia fazer isso. Tira a gente da caixinha o tempo inteiro. Fazia a gente perder a paciência o tempo inteiro, mas é uma excelente profissão. É assim que a gente aprende. E ali acredito eu que você desenvolveu pra caramba, né? Sim, claro. E assim ela foi me dando mais setores, né? Aí viagens passou para mim, facilities passou para mim e assim eu fui crescendo. Assumindo novas responsabilidades. E
num determinado momento, recebi um convite para voltar para a RG, mais no formato de Cara Preta. Não sei se, a Cara Preta hoje aqui, pelo menos em Minas Gerais, é um ícone é a melhor carne disparada do Brasil, né? Foi considerada a melhor carne do Brasil, a melhor carne Angus do Brasil. É uma agroindústria, né? É um sistema verticalizado, é farm to table. Então, todo o processo, desde a compra do bezerro, da cria e recria, até a engorda, abate e a carne já embalada no supermercado, a estrutura inteira a Cara Preta, ela tem essa produção até o cliente final. E eu fui convidado pelo meu antigo gerente da RG para substituir a vaga dele, porque ele estava vindo como superintendente. A Cara Preta estava aí 3 anos de formada, né, de mercado, e ela cresceu muito. Ela saiu assim de ano em ano faturamento anual de forma exponencial, tipo 3, 30, 60, 3, 30, 300. Caramba. Ela foi assim, crescendo muito grande, crescendo o faturamento muito rápido. E toda empresa que tem um faturamento e um crescimento muito rápido, os processos e os setores não acompanham a mesma velocidade. É impossível, né? E aí ele me convidou para estruturar toda a área. E aí começamos de novo, cooperativa, BMG, Cara Preta, e assim foi os legados que eu fui deixando ao longo da minha vida. E lá, na Cara Preta, eu tive um aprendizado muito grande, que era um conhecimento que eu nunca tive, e aprendi juntamente com um amigo de trabalho, o Jean, que foi meu braço direito ali para a gente construir um setor de almoxerifado que eu conhecia na teoria, mas não conhecia na prática. E a gente apanhou. Ao longo de 1 ano e meio, quase 2 anos, a gente saiu de uma estrutura de almoxerifado de 40%, 50% de acurácia, de 7 almoxerifados com 350 milhões de estoque, para o menor resultado que hoje está tendo lá é 98% de acurácia. Caramba! Então, assim, foi um trabalho muito grande, que eu aprendi bastante com o Vitoriano, tomei muita porrada do Vitoriano, do Marcelo, do Fred, que hoje é o CEO da Cara Preta. Mas, no fim do túnel, a gente aprendeu muito e eu tenho muito que agradecer. Foi um aprendizado muito bom que ninguém me tira, né? Para quem não está acostumado, a curácia é quando os números não batem, tá? Eu falo que eu tenho 10 copos no meu almoxerifado, eu vou lá na prática, eu não tenho esses 10. No sistema não tem, bate. No sistema tem 5, mas no estoque tem 10. Isso é divergência. Quando a gente fala de 350 milhões, isso é dinheiro na veia sendo desperdiçado pela empresa, né? E não foi só... E assim, quando a gente fala de estoque é um dinheiro que, se não for trabalhado de forma correta, a gente está deixando de aplicar aquele dinheiro. Por que eu tenho 350 milhões parado? Por que eu não pego esses 350 milhões e, se eu for aplicar em 1%, eu já estou ganhando? Né? Isso é um CDB. Verdade. Que não é o caso, né? As aplicações, quanto mais risco, mais ganha, né? Então, assim, a gente foi trabalhando, reduzindo os estoques, sendo mais inteligente no que deixar em estoque. E esse foi um case bem legal, que, assim, sabia na teoria, mas na prática, na prática não dá nem um tapa, não dá um soco na teoria, né? Nada melhor você tem que ter a teoria, mas nada melhor do que a prática. E foi ali que eu aprendi e tive um conhecimento muito bom. Lá nessa Cara Preta, até pra gente ir caminhando pro final aqui, você ficou por bastante tempo, né? Uhum. E depois disso você teve uma experiência bem rápida na empresa que eu tô hoje, e hoje você tá também há pouco tempo na empresa atual. Não sei se já tem alguns cases lá pra você trazer aqui pra gente. Me fala dessa transição, dessa área da Cara Preta pra empresa onde que você me encontrou, por exemplo, lá, que foi a primeira experiência sua no varejo, né? Uhum. Até para quem tá vindo a gente aqui, pra gente já se caminhar pro final. Você encontrou muita diferença no varejo pro restante, ou suprimentos dentro da área de siderurgia, a mesma coisa na área de cooperativa, a mesma coisa no banco? Ou quais são as diferenças assim? A base, o pilar é a mesma coisa, nada muda. É lógico que quando você sai de uma Cara Preta, que eu tô ali comprando
defensivos, fertilizantes, muito equipamentos, muita manutenção de equipamentos, retroescavadeira, forrageira. É um mundo que você precisa ter conhecimento. Know-how. Você precisa entender o que é um fertilizante. Querendo ou não, o comprador ele tem que se especializar. Mas a estrutura da compra em si, ela não muda. Sendo comprando materiais hospitalares, veterinários, agricultura, pecuária, ou que seja do varejo, manutenção, a estrutura não muda. Você precisa mudar um pouco. A chave é de querer aprender o core business. Perfeito. A partir do momento que você começa a entender isso, flui naturalmente. Assim, não muda a base, mas você precisa entender. Então, assim, quando eu entrei no varejo, é diferente? Mas a base não muda. E você tem que aprimorar aquilo que o core business ali está te proporcionando, você tem que entender e cair de cabeça. Não pode ficar cauteloso, não. Tem que pegar e executar ali. Né? Executar. Então, por isso que eu falo, tem que ter curiosidade. Não adianta a pessoa ali, você pergunta uma coisa para a pessoa e fala, não sei. Tá, beleza. Eu não sei, vou procurar saber. E ali você vai começando a construir. É uma coisa que ninguém te tira. O conhecimento ninguém te tira. Então, todos os segmentos que eu atuei, é um conhecimento que ninguém me tira. É um aprendizado que eu posso fazer com que eu melhore a cada dia mais em qualquer empresa que eu esteja e eu consiga extrair das pessoas que hoje eu tenho o dever de treinar, mostrar para elas que podem ser melhores, sabe? Perfeito. Ô Luiz, quando você pega a história de um profissional que está no nível que você está hoje e coloca ela em perspectiva, a gente vê uma linha de crescimento, né? Mas a gente sabe que na nossa carreira nem tudo são flores. Você teve alguns momentos altos... Só tô contando as flores, né? Baixos, altos e baixos. Pro cara que está ouvindo a gente aqui agora e gostou da sua história, que dica você gostaria de dar para ele? Que dica você daria para o Luiz que começou lá atrás, ainda nos primeiros passos no setor de compra, para tentar acelerar o caminho que você conseguiu atingir hoje, ou talvez evitar menos problemas que você passou nessa trajetória? São várias dicas. Primeiro, resiliência. Segundo, separar o profissional do pessoal. Terceiro, querer sempre aprender e não ficar acomodado. Melhoria contínua, né? Melhoria contínua. Quarto, sempre entender o seu papel, a sua atividade e entender as atividades de todos aqueles que está em volta de você. Não se limite só ao seu cargo, né? Exato, não limitar. Você não consegue ser um comprador sênior se você, quando era comprador pleno, não querer fazer uma atividade sênior. Perfeito. E não é questão de ter dupla função. Para você ser um sênior, você precisa fazer. E aí, se as pessoas ficarem, mas eu não vou fazer porque isso é papel de sênior. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Até contra. Eu gosto de falar essas coisas. Cara, se você pegar a regra da CLT e jogar com ela debaixo do seu bolso aqui, ó, sabe o que vai acontecer? Vai passar anos e anos e anos, você vai estar no mesmo lugar, você não vai andar de lá. Mas a CLT fala que eu tenho que entrar às 7, sair às 6, então eu vou fazer isso. A CLT fala que eu vou fazer meu horário de almoço 1h30. A CLT fala que eu tenho que fazer o meu papel, não posso fazer nenhum papel mais do que o outro. Cara, siga aí, vai ficar anos e anos do mesmo lado que o seu. O sistema foi criado para te manter onde você está. Crescimento, você tem que romper barreiras. E romper barreiras é fazer mais do que a maioria das pessoas fazem. É simples, cara. A maioria das pessoas querem seguir a regra da CLT, né? A maioria das pessoas tem sucesso? A maioria das pessoas que são CEOs, são diretores, são gerentes de empresas? Não. A maioria está na base. É porque a maioria joga com a regra debaixo do braço. Não vá por esse caminho. Eu escuto muito descritivo de cargo. Mas no meu descritivo de cargo não fala isso. Beleza, então até hoje eu nem sei o que meu descritivo de cargo fala. Hoje eu nem sei. E por quinto e último, que não menos importante,
Eu acredito muito que você precisa criar vínculos, sabe? Ótimo. Network, né? Eu lembro de um dia, eu acho que você vai lembrar. Você estava lá estressado com várias atividades. É o dia normal, né? Você estava lá estressado, eu fui lá para conversar alguma coisa com você, sei lá, na falta de paciência, me respondeu de um jeito. Normal dele é esse aí. Aí cheguei e falei assim, cara, você tá bem? Bora almoçar. Se fosse um outro lado, ia falar o seguinte, pô, grosseiro. É verdade. E criar uma barreira ali, né? Já ia criar uma barreira, entendeu? Assim, tem muito disso, sabe? A gente precisa, foi a primeira e a gente precisa ser muito empático, sabe? Porque a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. E muitas das vezes não é só profissional. Tem também falar que a gente deixa o nosso problema pessoal em casa é mentira, né? A gente tem que saber separar, né? Mas acontece, né? Sempre que a gente está na plenitude, focado, não. Então a gente tem que ter essa empatia, sabe? Perfeito, perfeito. Cara, ótimos insights. Conteúdo riquíssimo aqui para você que está no chão de fábrica e quer crescer, ou até para você mesmo que é gestor e está passando por alguns problemas hoje. Para você que quer buscar novos mercados aí, você vê que tem bastante oportunidade no ambiente de trabalho, não precisa ficar com o umbigo amarrado na empresa que você está hoje por 10, 15, 20 anos. Vai para o mercado, pô. Se não está feliz onde você está, vai para o mercado e procure algo. Você é o único responsável pela gestão da sua carreira. Não transfira essa responsabilidade para terceiros, muito menos para a empresa, né, Luiz? Eu sempre falo para mim mesmo, não espere que a empresa te valorize. Primeiro, se valorize. Perfeito. Se você se valorizando ali é um meio que tá confortável para você, beleza, continue. Se não está confortável, vai procurar o que melhor te agregue, entendeu? Perfeito. E aí, Zé, fez sentido para você esse bate-papo nosso aqui? Fez total sentido, cara. Vocês falaram aí de o que fazer para facilitar o caminho aí para quem está nos assistindo. Pô, a gente resumiu aqui 18 anos da experiência aí do Luiz. E poderíamos aí, ficar por horas e horas falando aqui, né, Luiz? Já passou mais de uma hora. Resumiu em uma hora aí. Zé, quer deixar um recado final pro nosso público aí? Falar para vocês, como sempre, participar do nosso canal, assista nossos conteúdos igual esse que foi dito aqui, é riquíssimo. Eu tenho certeza que vai agregar muito aí para você que está querendo alcançar o cargo de gestão ou até mesmo que já está no cargo de gestão e precisa melhorar vários pontos aí, como foi dito aqui. Luiz, queria te agradecer do fundo do coração. A gente ficou pouco tempo trabalhando juntos, mas o network que a gente criou, acho que é o tipo de network que eu carrego. Acho que a gente conversa quase todo dia. É o tipo de network que eu carrego para a vida, assim. Eu acredito que a gente vai cada vez mais se estreitar esse laço. Quero um dia conhecer a Maria Célia, quero um dia ainda conhecer sua esposa. Não vai faltar oportunidade. E, cara, obrigado por levar a sua mensagem, levar a sua história para o nosso público, que é um público que está nessa pegada de crescimento, de querer sair da onde está hoje e sempre galgando mais coisas. Eu acredito que o conteúdo que você trouxe pra gente é extremamente rico e vai ajudar as pessoas nessa trajetória. Obrigado, espero que você tenha gostado dessa oportunidade aqui também. Eu que agradeço, é bem novo para mim, né? É a primeira vez que eu faço, né? Muito legal. E queria dizer que se alguém tiver alguma dúvida, quiser algum conselho, pode perguntar, né? Pode que a gente manda mensagem que a gente responde, a gente tenta ajudar quem tiver querendo ser ajudado, né? Perfeito. Luiz, as portas estão sempre abertas para você. Espero que volte aqui mais vezes. Vamos voltar. Exatamente. Quer deixar uma mensagem final para a turma aí? Um abraço para alguém, alguma coisa assim? Bom, pelo menos para Dona Maria, para os filhinhos, né? Eu tenho que agradecer muito, né? Eu tenho uma família, graças a Deus, abençoada por Deus, né? Tenho um casal de gêmeos, minha esposa, que me atura em vários momentos de estresse, né? Mas a gente tem os nossos momentos bons também, crescimento. Ela é uma pessoa também que cresceu junto comigo, é uma trajetória muito legal da vida dela também. Eu trago ela aqui para falar um pouco, né? Ela vive muito o mundo corporativo, trabalhou anos na Ambev. É uma excelente profissional, competente demais. E assim, eu agradeço a Deus por tudo aquilo que eu tive, por tudo aquilo que eu tenho e por tudo aquilo que eu ainda vou ter, né? A vida não é fácil, mas a gente tem que tentar transformar ela
o mais simples, o mais fácil possível, né? Perfeito, Luiz. Obrigado pelas palavras. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Nos acompanhe nas redes sociais, que nem o Zé Henrique falou. E até o próximo episódio, pessoal. Abraço! Abraço. É...